Você vai aprender física, eu garanto. Se construir dois cilindros metálicos concêntricos, ou seja, com o mesmo centro, que devem trabalhar como uma guia e um pistão. O pistão dentro da guia. A guia é o cilindro oco, o pistão é um cilindro que está dentro, que pode ser oco ou não, mas normalmente não é oco, conforme mostra a figura. O conjunto deve trabalhar a uma temperatura pré-determinada. Dispõe-se dos materiais A e B, cujos comportamentos térmicos são mostrados no gráfico abaixo, onde no eixo vertical estão os diâmetros dos cilindros D e no eixo horizontal está a temperatura θ. Os diâmetros dos cilindros à temperatura inicial θ0 são conhecidos. Dê uma olhada. Perceba que os dois gráficos se cruzam na temperatura θ2. Se eles se cruzam, significam que os dois, o pistão e a guia, têm mesmo valor de diâmetro. Então, eles estão muito justos um ao outro. Para temperaturas menores que θ2, o gráfico de A está abaixo, ou seja, o diâmetro de A é menor que o diâmetro de B. Então, para temperaturas abaixo de θ2, o cilindro A tem que estar dentro do cilindro B, já que A tem um diâmetro menor. Já quando a gente fala de temperaturas acima de θ2, é o contrário. O gráfico A está acima de B, então é B quem tem que ser o cilindro dentro do cilindro A. Então, temperaturas abaixo da temperatura 2, A é o cilindro e B é a guia. A é o pistão e B é a guia. Temperaturas acima de θ2, A é a guia e B é o pistão. Aí diz, analisando o gráfico do comportamento térmico, devemos dizer que... Vamos analisar todos os itens. No item A diz, é possível construir o pistão do material A e o cilindro guia do material B independente da temperatura de trabalho. Está errado. Eu só posso usar A como o pistão se A tiver diâmetro menor que B, então só para temperaturas abaixo de θ2. No item B diz, a temperatura θ1, o cilindro guia deve ser feito de A e o pistão do material B. É exatamente o oposto. Como A tem tamanho menor, ele é quem tem que ser o pistão. Em C, a temperatura θ2, o conjunto funciona perfeitamente com o pistão deslizando suavemente pelo cilindro guia. Na verdade, na temperatura θ2, os dois estão muito justos, grudados um no outro porque tem mesmo diâmetro. Item D. Para temperaturas iguais a θ3, o pistão deve ser feito do material B. Verdadeiro. Para temperaturas θ3, DB vai ter o diâmetro menor e por isso tem que estar na parte de dentro, sendo o pistão, e A, como tem diâmetro maior, vai ser a guia. Então a alternativa correta é a letra D. Na letra E diz, não existe temperatura na qual o conjunto funcione perfeitamente. E aí está errado, porque tanto temperaturas menores como maiores do que θ2, permite-se sim que a gente tenha pistão e guia funcionando corretamente. É só escolher adequadamente o material. Então a única alternativa correta é da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um fabricante precisando substituir os parafusos de um forno deparou-se com um problema. A estrutura do forno é feita de cobre e os parafusos disponíveis são de um outro metal. Sabendo que ao aquecer o forno, os furos nos quais se encontram os parafusos aumentam seu diâmetro e ainda que o diâmetro dos parafusos também aumentam, o fabricante optou por parafusos feitos de materiais
que não afrouxem nem forcem demais a estrutura do forno nos furos. Conhecendo os coeficientes de dilatação médio em graus Celsius recíprocos do cobre 17, do chumbo 29, do alumínio 23, do latão 19 e do aço 11 vezes 10 elevado a menos 6, e desconsiderando a influência de outros efeitos sobre a decisão final, pode-se afirmar que, se eu não quero usar material que afrouxe muito nem que aperte muito, eu tenho que escolher o material que tem coeficiente mais próximo do coeficiente do cobre. O coeficiente do cobre é 17. Os outros materiais têm coeficiente 29, 23, 19 e 11. Qual que está mais perto de 17? Isso, 19. Então, o melhor material para utilizar é o latão, que tem coeficiente 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? Isso, a letra E, que diz que os parafusos mais indicados são aqueles feitos de latão. Simples assim.